Pastor, primeiramente, bom dia, preciso de uma ajuda. Existem pessoas que falam que Jesus era socialista. Tento argumentar que não. Pastor, como é que eu posso o que eu posso fazer para levar essa pessoa a entender? Essa é uma praga do inferno mesmo. As pessoas, quando querem embasar o seu comportamento, sempre procuram alguma coisa na Bíblia. E você sabe, um texto fora do contexto é só um pretexto para apoiar a carnalidade. Então, a Bíblia, tirada do seu contexto, pode significar qualquer coisa. Por isso que eu sempre oriento os irmãos a não usar a Bíblia como livro como cartas de adivinhação ou coisa assim. Não é a melhor maneira de usar a palavra de Deus. Não digo que Deus eventualmente não possa ter falado com você assim, mas é enquanto você era criança, agora é hora de crescer. Me lembro de ouvir que um certo irmão um dia abriu a Bíblia e colocou um dedo no versículo, caiu lá em Mateus, que estava escrito: e Judas saiu e foi enforcar-se. Aí ele falou: não, Senhor, essa palavra não é para mim, vou abrir de novo. Aí ele abriu de novo, caiu no versículo seguinte, que diz: o que tens para fazer, faz-o rapidamente. Então você acha que Jesus está querendo que alguém suicide? Agora, esses versículos estão na Bíblia? Sim ou não? Sim, estão lá, mas não é com essa finalidade, tirou do contexto. Então veja bem, essa história de dizer que Jesus era comunista, isso é mais uma das artimanhas do diabo. Você já viu como é que eles fazem a imagem do Che Guevara? Não é parecido com o quadro de Jesus pintado na igreja católica? A pessoa coloca o Che Guevara como se ele fosse Cristo. Aquele cara era um porco, ladrão, assassino. Conhecido como porco, isso é fato histórico, porque nem banho tomava. Nem banho tomava. Era um assassino que matava mulheres e criancinhas. Como é que existem padres e pastores que se dizem comunistas porque dizem que no Evangelho Jesus era comunista. Mas isso é mentira. Por que você diz isso, pastor? Bom, eu não tenho tempo de fazer para você um estudo aqui comparativo, e nem é minha intenção, mas Jesus nunca ensinou nada parecido com o que eles ensinam. Jesus ensinou contra a propriedade privada? Não. Foi ele que disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é, e para o seu vizinho o que é do seu vizinho. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, Jesus nunca invalidou os mandamentos. E o mandamento de não roubar está na Bíblia. Por que existe o não roubar? Porque existe propriedade privada. Jesus nunca ensinou luta de classes. É verdade que a vontade de Deus é que não haja pobres. Mas Jesus nunca culpou ninguém pela pobreza. Nem os próprios pobres e nem os ricos. Agora, ele ensinou que voluntariamente deveríamos ajudar o pobre. Espontaneamente. Nunca ensinou que deveríamos participar de luta armada. O comunismo, ele é anti-autoridade, mas ao mesmo tempo ele é ditatorial, porque ele crê na ditadura do proletariado, que na verdade é a ditadura de uma classe burocrata, como é em Cuba, como é na China, como está sendo na Venezuela. Jesus nunca ensinou esse tipo de coisa, ok? Esse pensamento progressista comunista, a favor do aborto, contra a família, não é? A favor do casamento homossexual, essas coisas todas. Jesus ensinou isso, irmãos? Eu fico abismado de ver que tem pastores e padres que dizem que Jesus apoia esse tipo de coisa. Quer dizer, é algo notoriamente anticristão. Anticristão. Então, o comunismo matou mais de 70 milhões de pessoas em nome dessa ideologia. Jesus nunca matou ninguém. E nem ensinou para a igreja a matar ninguém. Está me ouvindo? As pessoas interpretam muito mal os fatos históricos. É muito comum ouvir dizendo: a igreja na Inquisição matou muito, perseguiu muito. Presta atenção, a igreja católica, eu nem sou católico, mas é preciso dizer a verdade a respeito das coisas. A igreja católica na Inquisição não perseguiu outras religiões.
Não era a intenção da Igreja Católica perseguir muçulmanos, que já estavam aí, era um grande número. Nem era perseguir judeu. A Santa Inquisição era o julgamento de heresias dentro da própria igreja. Foi errado? Creio que erraram. Houve extremismo? Creio que sim. Mas não houve perseguição fora. Muita gente que diz, a igreja perseguiu todo mundo. Não, era só dentro da igreja. Então, essa história, que você vai ouvir pessoas dizendo isso, né? Que Jesus era comunista. Não, Jesus não era comunista. Tem que entender o que é o comunismo e ver se Jesus fez isso. Ver se o Senhor apoiaria um Mao Tse Tung, um Pol Pot, um Stalin na vida. Mas nunca. Esse pessoal está tudo no inferno. Estão todos no inferno. Então, é terrível quando você vê gente colocando Jesus no meio dessa praga. Um crente de verdade não pode ser comunista, eu te digo isso em paz. Antigamente eu não falava muito não, hoje eu estou falando. Se você não gosta, tem muita igreja para você ir, não vou mais deixar de falar. Por que eu não vou deixar de falar? Olha para cá. Porque eu fico me violentando. Várias vezes eu falei no passado, irmãos vieram me confrontar com o dedo na minha cara. Irmãos que estão aqui hoje. E eu, por respeito, falei, é verdade, na igreja tem que ter lugar para todos. Depois eu concluí que não tem que ter, não. Não tem que ter. Se você acha que Che Guevara era Jesus disfarçado, realmente seu lugar não é aqui. Porque Che Guevara é do diabo. Andar com a camiseta do Che Guevara é associar-se com o maligno. Não tenha dúvida disso. Fazer uma tatuagem dele no seu corpo é aliançar-se com o diabo. Você sabe, hoje eu estava lendo no Jornal Popular, ou ontem, não sei, uma reclamação que está havendo perseguição aos esquerdistas. Tem ouvido essa conversa? Não é perseguição, as pessoas estão despertando. Quem sempre pregou ódio é o esquerdismo. Porque a base do comunismo é o ódio entre classes. A base do comunismo é o quê? É a ideia de que existe a exploração de classes. Então o proletariado, o trabalhador, o pobre, ele é oprimido pelo patrão, o capitalista. Então o tempo inteiro esses partidos ensinam o cara a odiar. Odiar o patrão. Hoje em dia não é mais só luta de classe, é luta de qualquer tipo que eles consideram opressão. Então é luta da mulher contra o homem opressor, né? É luta do negro contra o branco. É luta o tempo inteiro ensinando ódio, pregando ódio. E aí uma hora o ódio vem. Esse é que é o negócio. O cristianismo não prega isso. Nós não pregamos ódio para ninguém. Não pregamos ódio contra ninguém. Se tem um povo que ensina a ser tolerante, é a igreja. Agora, o fato da igreja dizer que certos comportamentos são pecaminosos, isso não é intolerância. Isso é necessário para que possamos continuar vivendo uma vida de bênção. Então, o que é pecado, entende? E todos nós estamos sujeitos às mesmas tentações, é claro, mas não há acepção de pessoas. O que é pecado, queremos continuar com o direito de dizer que é pecado, mas Jesus disse, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Nós não condenamos ninguém, mas também não aprovamos o pecado. Você compreende o que eu estou dizendo? Ok, espero ter ajudado você na sua pergunta.